Boa noite para todos, é um prazer estar aqui. Eu vou começar me apresentando, né, para quem não me conhece ainda direito. Eu sou a Paula Coscarelli, né, trabalhei como secretária executiva há muitos anos, como eu comentei ali, o Denis foi um dos meus gerentes na época, né, e desde essa época eu já fui super me interessando no funcionamento das equipes e dos líderes, né, eu via que tinha líderes que todo mundo gostava de trabalhar, outros líderes que as pessoas não gostavam tanto assim de trabalhar, né? Então, perfis diferentes, tanto do líder quanto das equipes, né? As dinâmicas de interações. Eu sempre fui achando aquilo tudo muito curioso, né? A minha primeira formação foi em processamento de dados, então era muito para a parte técnica, né? Para a parte de exatas. Então, eu fui me descobrindo ali, né? Que havia outros panoramas para conhecer, outros aspectos, né, do relacionamento profissional que não fosse assim tão técnico. Depois eu migrei para o HSBC e foi lá que eu pedi para mudar de área, né? Fui para o RH, porque eu entendi que como secretária executiva eu já tinha chego ali no meu topo, né? Já era o nível mais alto como secretária. E gostando então de conhecer essas dinâmicas das pessoas e comportamentos, eu fui então para o RH e fui fazer outras formações, fiz inúmeros cursos, e eu tive uma grande oportunidade depois, nas duas últimas empresas que eu trabalhei, também na Wipro de tecnologia e na Softplan, de ter um laboratório vivo de líderes ali para ir treinando na prática tudo aquilo que eu ia aprendendo na teoria, nos cursos, nas formações que eu fui fazendo. Então, durante 15 anos aí trabalhando como BP de RH, né? E para quem não sabe, a BP é aquela pessoa do RH mais estratégico que vai olhar para essas dinâmicas de comportamento, liderança, equipe, clima, carreira, avaliação de desempenho, talentos, plano de sucessão, enfim, toda essa parte mais humana e mais estratégica da coisa, tá? E eu fui então desenvolvendo líderes com mentoria, com treinamento, com coaching, com PNL, com todas essas ferramentas que eu fui aprendendo e ia treinando ali, né, com as minhas cobaias, no laboratório vivo, e fui então entendendo o que que dava certo, o que que não dava, o que que dá resultado, o que que não dá, o que que funciona melhor com um perfil de líder, com um perfil de equipe, dá certo com um, não dá certo com o outro, e fui desenvolvendo a minha própria metodologia, né, o meu próprio jeitão aí de fazer o desenvolvimento dos líderes e das equipes, né? A gente não consegue desenvolver líder se não olhar para a equipe e também não consegue desenvolver equipe se não olhar para o líder, né? Os dois estão sempre ali bem juntinhos. Então, esse é um pouco do meu background, né? E desde 2018, então, que eu ia fazendo as mentorias em company, né? E as pessoas me pediam, faz para mim também. Tem um amigo que está precisando. Posso te indicar para uma pessoa? Então, eu fui fazendo mentoria também na paralela, né? Fui aperfeiçoando, fui criando métodos e enfim. E desde 2020, a pandemia sempre dá um break aqui na nossa linha do tempo, né? Mas assim, ali depois da pandemia, que então eu saí da empresa que eu estava e fundei a WeLeaders. Informalmente desde 2020, formalmente faz um ano e pouquinho, né, que eu abri o CNPJ de fato, e aí eu estou trabalhando então exclusivamente com treinamento e mentoria para líderes com olhar no futuro. Então, quando a gente fala de competências do futuro, né, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, e futuro do trabalho é olhar o que é a era da tecnologia, o que todas essas transformações tecnológicas trouxeram de mudanças, trouxeram de novidades, digamos assim, nas interações entre as pessoas, nas interações de relação pessoal, relação profissional. Então, muita coisa mudou não só na tecnologia, mas no convívio das pessoas devido a toda essa mudança de tecnologia também, tá? E desde o ano passado, tem quase um ano, que eu também sou partner da Great People e da GPTW, né? Eu sempre, quando trabalhava no RH, sempre tinha um sonho de trabalhar na GPTW. Não fui trabalhar diretamente lá dentro, mas hoje eu sou uma consultora parceira certificada, né? Que trabalho ali com eles. A Great People tem uma série de soluções, não só a pesquisa da GPTW, eu também não sabia que tinha essas outras soluções, né? Mas tem também soluções para liderança, para clima, para saúde emocional, para dados e indicadores, diversidade, enfim, uma série de outros produtos. E como eu acredito que um excelente lugar para se trabalhar se faz com líderes excelentes e vice-versa, né? Então, ser uma consultora da GPTW tem tudo a ver com o trabalho que eu faço de desenvolvimento de liderança também, tá?
Mais recentemente, né, no final do ano passado, eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro aí, DNA da Liderança. Eu falei assim, olha, eu só escrevo se for para falar sobre liderança do futuro, né, e futuro do trabalho. Então, eu escrevi esse capítulo aí de liderança na era digital, né, para quem se interessar pelo livro aí, tá, o QR Code, não vende na livraria, porque eu ainda não sou muito mega famosa, né, mas eu faço as vendas aí pelo QR Code, então quem se interessar, tá aí, ou depois me manda também um oi ali no WhatsApp e eu mando o livro para vocês, tá bom? Ah, e depois fui convidada para escrever mais um, só que daí para o público de RH. Então, eu escrevi sobre como desenvolver os líderes do futuro. Esse vai ser lançado agora em julho na Conar, que vai ter lá em São Paulo. Ok? Deixa eu contar para vocês, no meio disso tudo aí, como é que surgiu essa comunidade We Leaders, tá? Como foi entrando muita gente aí nas últimas semanas, e muitos me perguntaram, mas o que é a comunidade, né? Qual vai ser o objetivo, o que a gente tem que fazer lá? Então, ela surgiu de dois Ds, né? Desse desejo de reunir líderes e líderes que queiram melhorar, que estão olhando para o futuro, que queiram melhorar suas habilidades, que entendem que precisam fazer alguma coisa diferente nesse momento que a gente está vivendo hoje da era digital, tá? E o D da divulgação, né? Porque também, claro, eu quero divulgar o meu trabalho para vocês conhecerem. Muita gente não sabe dessa mudança aí de carreira, né? De que eu abri a minha consultoria, de que eu trabalho com isso. E como não sou nenhuma ONG, então eu também tenho que divulgar o meu trabalho. Então, é por isso, tá? Então, lá tem bastante conteúdo, tem momentos de troca. Em alguns momentos eu vou divulgar meu trabalho também para vocês conhecerem, poderem indicar para outras pessoas, ou me contratarem, ou enfim, tá bom? Mas não é só para isso, é isso também, ok? Nas últimas semanas eu convidei vocês ali via LinkedIn, alguns convites diretos, né? Então, de novo, sejam bem-vindos. Vocês foram pedindo, né, para incluir outras pessoas, outros líderes, foram expandindo o convite. Eu fico muito feliz, então, com esse início da comunidade, né? Peço um pouco de paciência, que nem eu escrevi, acho que foi para a Cris hoje, né? Que foram algumas mensagens automáticas. Falei, calma, que eu também estou aprendendo, né? Então, tem muita mudança e eu entendo muito de soft skills e de comportamento, mas na tecnologia eu também estou engatinhando e aprendendo muitas coisas. Então, se chegar uma mensagem repetida, alguma coisa aí meio torta, vocês entendam que eu estou começando nesse mundo aí de empreender e de achar ferramentas que me ajudem no dia a dia, né? Porque hoje eu não tenho equipe, né? Então eu falo que a minha equipe é o Gemini, o ChatGPT, o Canva, o Fireflies, o MeetGeek, que acho que se conectou aí também, tá? Então, toda essa tecnologia trabalhando comigo. Então, a comunidade surgiu para isso, para a gente falar sobre liderança do futuro e futuro do trabalho. Então, é um lugar de mindset inovador, né? Pessoas que queiram melhorar e olhar diferente para o futuro, sabendo que tem muita coisa para ser lapidada, para ser aprendida, tanto em tecnologia quanto em comportamento humano sobre pessoas, tá? É lugar de aprender, de expandir, de trocar, de ouvir, de respeitar, né? Como eu disse em algum momento passado aí, a gente não vai falar de tecnologia, tá? Mas a gente vai falar dos impactos que a tecnologia causa nas pessoas e nos relacionamentos e nas soft skills que a gente precisa, tá? E aí não é lugar de mente fechada. Então, se você acha que é aquele líder que já fez tudo, que nada dá certo, já tentei e não funciona, já fiz assim, isso não vai vingar, imagina, a inteligência artificial não vai chegar na minha vida, na minha empresa, eu como líder, eu sei tudo, eu tenho todas as respostas, minha equipe não vive sem mim, né? Ou que eu sei mais que o outro, ego inflado, posição de julgamento, de crítica, aí aqui não é o seu lugar. Talvez tenha outros grupos que você possa se adaptar melhor, mas não é aqui, tá? E também não pode ficar quieto. Então, por isso que eu sempre cutuco vocês lá para responderem, participar de enquete. Eu sei que a vida é corrida, né? Mas quando vocês me dão feedback, eu vou construindo os materiais, sabendo do que vocês estão precisando para poder ajudá-los também, tá? Por que a gente vai falar de soft skills, né? Porque se você está sobrecarregado, se você tem um time desengajado, né, que não entrega, está atolado no operacional, ou você ou seu time, você sente que você não sai do lugar, né, está sentindo que faz, parece que está naquela rodinha do hamster, né, e não sai do operacional, não é reconhecido, não está sendo promovido,
Eu falei que uma pessoa esses dias me contou bem isso, né? Ai, Paula, eu estou me sentindo estagnado, né? Faz tanto tempo, eu tenho tanto conhecimento, mas não saio do lugar. Ou se você está naquela situação, né, que você quer matar ou alguém do seu time, ou quer matar o chefe, ou quer matar o cliente, né? Porque parece que as coisas não estão andando, né? E aí a gente acaba terceirizando para achar um culpado, mas foi porque o meu colaborador não fez, o meu liderado isso, o cliente aquilo, o governo, a crise, ou enfim, né? Sempre arruma uma desculpa externa. E se você não quer surtar, nem engordar, né? Nem infartar antes da hora. Eu tive burnout, né? 2 vezes aí antes dessa empreitada como empreendedora. Também engordei, né? Quase surtei. Conheço muitos líderes aí, né? Que me falam, nossa, eu engordei pra caramba. Porque conforme a gente vai ficando mais estressado, tem gente que vira um palito. E tem gente que engorda, tem gente que cai o cabelo, fica com o cabelo branco, né? Então, tudo isso é porque a gente não está desempenhando bem o nosso papel, né? Se a gente não está feliz pessoalmente ou profissionalmente, algumas coisas estão erradas. E aí, se você precisa entregar com qualidade, administrar a expectativa do seu cliente, do seu líder, da sua equipe, montar uma equipe de alta performance, né? Motivar e engajar essa equipe, resolver conflitos que tem todo dia, toda hora. A Carla estava falando ali um pouquinho antes, né? Cada dia uma novidade. Administrar mimimi de equipe, né? Então, às vezes parece que é mimimi e não é, mas às vezes é, né? A gente sabe que no dia a dia, às vezes tem mimizinho mesmo, né? Que a gente precisa administrar ali, exige da gente, enquanto líder, calma, paciência, discernimento, uma visão mais holística para poder atuar ali de uma forma mais eficaz, né? E se você quer melhorar o seu posicionamento enquanto líder, para ser promovido, né, para ganhar um aumento, novas oportunidades, tentar uma nova vaga, com a IA e a tecnologia estão surgindo muitas oportunidades, né? Então a gente tem um gap de mão de obra, tem muita vaga aberta que não está sendo fechada porque as pessoas não têm as competências necessárias para cobrir aquelas vagas. E não são só competências técnicas, são competências comportamentais também, e principalmente para a liderança, é isso aí que está mais pegando, tá? Então, o convite que eu fiz para vocês hoje, justamente para a gente falar aí sobre esse tema, tá? Sobre as soft skills do líder do futuro. Então, vou começar mostrando para vocês esse gráfico. Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte: aqui, a evolução da tecnologia e a nossa evolução enquanto ser humano estavam vindo juntas nessa linearidade aqui, nessa linha do tempo, desde lá 9.000 anos antes de Cristo, com a revolução da agricultura, depois cerâmica, irrigação, as primeiras cidades, a escrita, a matemática, a metalurgia e etc. Então, vejam que de 9.000 até zero, a linearidade foi a mesma, né? Depois a coisa começou a ir evoluindo um pouco mais rápido. Quando chegou aqui no ano 2000, a tecnologia deu uma guinada lá para cima de maneira exponencial. Então, depois dos anos 2000, surgiu a internet, veio uma bordoada de novidades tecnológicas, de descobertas, né, que revolucionaram, mudaram o mundo. Só que o que acontece? A nossa capacidade cognitiva, ela continua ali numa linearidade, né? Então, enquanto a tecnologia já está lá em cima, a gente continua evoluindo ali organicamente naquela linearidade. Então, aqui se fez um gap de competências, né? Que a gente precisa, sabendo disso, então, intencionalmente desenvolver. Se a gente está vivendo uma era agora sem precedentes, então a gente também tem que liderar de maneiras sem precedentes. Tem que ser diferente do jeito que a gente estava acostumado a fazer até ontem, entre aspas, né? Então, a gente sempre foi capacitado enquanto líder para olhar para o passado. A gente tem um letramento para falar de passado. Ninguém ensinou a olhar para o futuro. A gente está começando a olhar para o futuro agora e não é todo mundo. Tem gente que só dá uma espiadinha e não gosta muito e deixa para lá. E poucas pessoas mesmo estão se aprofundando aqui em olhar para o futuro e tudo isso que vai acontecer, né? Então, a gente precisa mudar esse ritmo de aprendizado intencional. E quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente precisa saber sobre pessoas, mais a gente precisa entender sobre pessoas. O desenvolvimento da inteligência artificial está
cobrindo, né, ou vai cobrir em pouco tempo, todas aquelas tarefas operacionais e repetitivas que todos nós um dia já fizemos, né? Muitos líderes ainda continuam fazendo ali atolados no operacional, pessoas que buscam o primeiro emprego e muitas vezes não têm formação, né? E acabam conseguindo algum emprego mais operacional, né? Daqui um pouco tempo não vai mais existir essa possibilidade de um emprego operacional, porque isso vai ser substituído pela máquina, né? Então, a gente tem que olhar para esse gap de competências que precisamos desenvolver, não só na gente, na nossa equipe, nas pessoas da nossa família, as pessoas que a gente conhece, para que todos estejam mais preparados, né, para esse futuro que já chegou, já bateu na porta. Alguns já abriram a porta, outros não estão querendo abrir, mas enfim, quem ainda não abriu, ele vai dar uma voadora já já e vai entrar com tudo. Então, a gente precisa estar preparado para olhar esse futuro de frente, né? Eu vejo muita gente se capacitando aí em cursos de inteligência artificial, de projetos, toda hora aparece ali no LinkedIn, né, alguém com algum certificado, com aquele monte de letrinha ali, né, da área técnica, mas eu não estou vendo pessoas se certificando, se capacitando, aprendendo cada vez mais a entender o ser humano. Então, se a máquina vai fazer a parte operacional que a gente fazia, o lado bom é que nos sobra mais tempo para a gente se capacitar e olhar realmente para as pessoas, olhar para a gente, né? E olhar para as pessoas, principalmente ali quem você tem dentro da sua equipe. E aí, os soft skills são o que nos diferenciam das máquinas, né? Então, tudo que a gente consegue ensinar para a máquina, ela vai fazer, mas a gente não consegue ensinar para a máquina como sentir alguma coisa, como fazer uma leitura da sua equipe, como fazer uma leitura do cenário, como identificar quais são os comportamentos que estão aflorados ali no momento de crise. Isso continua sendo papel nosso, papel humano, né? Papel do líder. Então, precisamos trocar esse olhar, né? De preciso solucionar tudo aquilo que é técnico e tudo aquilo que é operacional, porque isso não vai te tirar do lugar de onde você está hoje, né? Então, para você conseguir manter produtividade, para você conseguir manter as entregas e até para conseguir manter seu emprego, né? Daqui para frente, você precisa trocar esse olhar, né? Tirar do operacional e começar a colocar no seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Das soft skills e das soft skills do seu time também. Porque pensa, é muita mudança acontecendo a toda hora, né? Cada dia uma novidade, às vezes é 200 novidades no mesmo dia, num ritmo muito mais acelerado, as informações muito mais complexas, né? Uma quantidade infinitamente maior dessas informações. E a gente está preparado para lidar com tudo isso? Não estamos, porque naquela linearidade que eu mostrei para vocês, nunca ninguém ensinou para gente, e não, principalmente, tá? Enquanto líderes, a gente não foi cobrado ou demandado para ter esse tipo de desenvolvimento. As empresas formavam líderes até então para cuidar de número, de indicador, de margem, de EBITDA, de ROI, né, enfim, dos 200 indicadores que vocês tiverem aí, mas não preparavam, né, as pessoas, os líderes, para olhar para pessoas, e é isso que a gente está precisando agora, tá? E principalmente depois da pandemia, né, as pessoas despertaram para não quero mais um trabalho tóxico, não quero mais trabalhar naquela empresa, não quero mais trabalhar com aquele líder, com aquele chefe. Por que eu estou me sujeitando a esse tipo de trabalho, a esse tipo de situação, a algum tipo de assédio, né? E tudo isso acontece justamente porque os líderes não estão preparados, né? E aí vem todo o desengajamento. Vieram muitos movimentos aí de tendências de comportamento depois da pandemia falando disso, né? Da geração Z que não quer ser líder, porque a gente deu um mau exemplo antes, da segunda-feira mínima, que eu já comentei com vocês ali no grupo, das pessoas não quererem trabalhar, né? Se enfiar de cabeça no trabalho na segunda-feira, a Great Resignation, né? Das pessoas quererem pedir demissão, agora estão querendo voltar para o trabalho, né? Voltar para o presencial, voltar para o híbrido, ou seja, teve toda uma revolução ali de comportamento e isso mexeu demais com o engajamento das pessoas, tá? Então, a gente sabe que 70% do engajamento do time vem da liderança. Só que 49% desses colaboradores, apenas 49%, confia nos líderes. Então, assim, a conta não fecha,
E por que que não engaja? E por que que não confia? Né? Porque falta justamente estreitar essas relações, ficar mais próximo das equipes. Ah, Paula, mas eu chego lá, eu sento do lado da pessoa todo dia, tá bom, mas a presença física não necessariamente quer dizer que você está próximo e que você está dando atenção para aquela pessoa do seu time, né? Então, a gente tem inúmeras referências aí para falar do engajamento, o quanto que isso está caindo, o quanto que isso é importante e o quanto que as pessoas saem, né, da empresa por conta do líder. Eu até coloquei, acho que no próximo slide aí. Eu, enquanto BP, eu fazia muita entrevista de desligamento, meu time também, né? Ah, mas a pessoa saiu por salário? Ah, no final das contas, até foi o salário de outra empresa que chamou a atenção. Mas o que que me fez olhar para fora? Me fez olhar para fora aquilo que não está bom aqui dentro, tá? Então, essa debandada que a gente vive bastante, principalmente aí quem está em TI, né, das empresas saindo, essa debandada aí de troca-troca de emprego, muito é pelo comportamento do seu superior imediato, tá? Questões aí da geração mais nova, a geração Z, também, que aí é outro papo, é outra conversa, foi tema do nosso encontro anterior, né? Mas muito do engajamento é porque o líder desengaja, né? Então, como a equipe vai estar engajada se o líder não engaja? Ele cancela reunião, cancela feedback, não faz one-to-one, né? Não dá a devolutiva ali da avaliação de desempenho, quando tem um treinamento não libera a equipe para ir, né? Então, você não vai conseguir engajar ninguém se você não for um líder engajado com o seu desenvolvimento, né, com as suas metas, e a gente precisa ter metas de pessoas também. Se você não olhar com carinho para essas pessoas que estão ali trabalhando para você, né, e assim, não são as pessoas que trabalham para o líder, mas o líder tem que ter agora um papel de líder servidor, né? Então, o líder trabalha para as pessoas. Então, o líder desenvolve, o líder orienta, o líder inspira, o líder motiva, o líder engaja, tá? Então, se você quer engajamento na tua equipe, você precisa aprender a criar conexões. Se você não criar essas conexões, você não vai ter engajamento. A equipe não vai se engajar sozinha, tá? E também não é para terceirizar isso para o RH, né? Então, eu venho de RH, né, do mundo corporativo, então muitos líderes falam, mas é o RH que tem que fazer uma ação, é o RH que tem que fazer isso, é o RH que tem que fazer aquilo. O RH dá a ferramenta, né? Mas quem engaja ali no dia a dia, estando perto, orientando, tirando as dúvidas, desenvolvendo, né? Estando do lado ali no vamos junto, o bicho está pegando, vamos junto, é sempre o líder. É o líder que está na linha de frente, mesmo se estiver presencial ou se estiver remoto, tá? E também não é a questão de trazer o povo obrigatoriamente para o presencial que vai garantir o engajamento. Acabei de dizer para vocês. Você pode estar na mesa do lado, mas se você não fizer uma boa reunião de alinhamento, um bom one-to-one, um bom feedback, vai estar desengajado do mesmo jeito, tá? E ainda vai estar mandando mensagem pelo chat, né, da empresa, para o colega da frente, colega do lado, falando mal de você que está aqui, tá? Então, você não vai engajar seu time se você não aprender a criar conexões e você mesmo não se engajar primeiro com tudo isso, com seu autoaprendizado, né, o long life learning, com o desenvolvimento das pessoas e olhar realmente para soft skills, suas e deles. E se você quer, então, soluções, né? Putz, Paula, mas a minha equipe não resolve, não dá uma solução, eu tenho que ensinar tudo, eu tenho que dar todas as soluções. Esses dias eu vi também, não sabe fazer nada o que está fora ali do script, né? Então a gente ensina o passo A, B, C, se surge alguma coisa diferente ali, não consegue pensar numa solução criativa, não consegue ver uma outra oportunidade, ou a gente não consegue pensar em inovação aqui porque ninguém, tá todo mundo ali, né? Só faz o seu, não quero saber de fazer nada fora do meu escopo, porque você vai me pagar mais por isso, né? Você não vai me pagar mais por isso, então não vou pensar fora do meu escopo. Então a gente tem que desenvolver a criatividade. E a gente vai perdendo a criatividade desde que a gente nasce, né? Porque ali de criança a mãe fala assim: ai, não vai ali, não mexe aí que é perigoso. Desce, a criança está lá explorando alguma coisa, né? O sofá, por exemplo.
Desce daí que você vai cair. Ah, não vai até lá. Ou não come essa comida que é ruim. Ai, mãe, vamos ali naquele restaurante? Ah, não, lá é ruim. Então, a gente vai se tolhendo da criatividade de experimentar coisas novas, porque os pais, principalmente, né, e outras pessoas ali do nosso crescimento, vão tolhendo, é isso, né? Tolhendo a gente de experimentar e fazer coisas diferentes. Aí, quando chega no trabalho, o que que o líder faz, né? Ah, chefe, tô aqui com uma ideia nova. Que tal a gente fazer desse jeito? Ah, a gente já tentou, não deu certo. Ah, vamos fazer assim? Ah, não, aqui sempre foi desse jeito. Ah, vamos eliminar esse relatório? Não, mas sempre teve, por que que você quer tirar? Ah, vamos fazer de um jeito diferente? Pô, mas você chegou na empresa ontem, o que que você quer dar ideia? Né? Eu que sou o líder, ou fulano que é mais antigo aqui, vamos continuar fazendo desse jeito. E aí você vai tolhendo a criatividade das pessoas que estão trabalhando ali com você também. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável, né, para que as pessoas pensem diferente, pensem fora da caixinha, para trazer para você soluções diferentes e soluções inovadoras, tá? Lembra que tudo está mudando a toda hora? Então, a gente não vai ter a mesma solução, porque as coisas estão mudando. Então, se eu achei uma solução, cheguei numa solução agora, né, para esse grupo que está aqui, apresentei a solução A. Amanhã vocês voltam diferentes com outro contexto, essa solução A que eu apresentei agora talvez não sirva mais. A gente vai ter que pensar na B, na C. E para a gente pensar na B e na C, vocês precisam ter dentro do time pessoas diversas, conhecimentos diferentes, experiências diferentes, gerações, idades diferentes, homem, mulher, enfim, há pessoas diferentes dentro da equipe. E existe uma tendência, né, de contratar pessoas que são parecidas com a gente. Se a gente contrata pessoas parecidas com a gente vai chegar só nesse tipo de solução. Eu não vou ter outros vieses para olhar diferentes e conseguir construir soluções inovadoras, tá? A criatividade também, ela precisa que a gente saiba fazer perguntas. Muito está se falando disso por conta do chat GPT, né? Então, a gente precisa saber perguntas. Vocês precisam incentivar o time a fazer perguntas diferentes. Mas se vocês não conversam com o time, como é que vão fazer perguntas diferentes? Né? Então, quanto mais próximos, mais vai abrindo essa conexão para ter espaço, um ambiente seguro, para ir fazendo perguntas diferentes que motivem a criatividade. Quer ver uma coisa? A Netflix surgiu ali de fazer questionamentos, né? O fundador, que eu esqueci o nome agora, ele foi um dia devolver as fitas, né? Que alugou na locadora, chegou lá, teve que pagar uma multa absurda. E ele ficou se questionando, mas para que eu tenho que pagar a multa? Por que eu tenho que vir devolver a fita? Por que eu não posso ver o filme quando eu quiser, né? Por que eu não posso, então? E aí ele fez uma conexão lá com um plano de academia. Por que a gente não pode, então, fazer filmes por assinatura, oferecer por assinatura, e ninguém tem que ficar aqui vindo devolver? E já que a gente vai fazer por assinatura, né? Então, e se a gente fizer os nossos próprios filmes, ao invés de só disponibilizar filmes dos outros, ou seja, de uma série de questionamentos criativos por causa de uma multa na locadora, né? Surgiu hoje a Netflix, que é uma gigante aí que domina o mercado de filmes, né? De streaming aí de filmes. Então, e a GPTW também está com um indicador novo, recente, que é o IVR, que é o Índice de Velocidade de Inovação. Então, ele mede se as empresas estão numa fase de atrito, onde não tem abertura para a criatividade, não tem abertura para inovação, uma fase intermediária ali em que as pessoas podem dar sugestões, soluções, ou seja, já estão usando a criatividade para pensar em coisas diferentes, e um nível mais avançado que então as empresas já estão falando, pensando e vivendo inovação, tá? Então, para vocês verem o quanto que isso está cada vez mais importante de exercitar a sua criatividade e a criatividade do time também, tá? Tá. As hard skills são as habilidades técnicas e acadêmicas, e as soft skills são as habilidades comportamentais que a gente vai aprendendo durante a vida, como trabalho em equipe, inteligência emocional, inteligência social, comunicação. Durante muitos anos, as empresas cobravam da gente performance baseada só nas hard skills. Depois da pandemia, a necessidade de soft skills deu um boom, e muita gente ainda está correndo atrás do prejuízo.
Mas agora a gente tem também as Mad Skills, que são habilidades fora de série. Hobbies ou outras atividades interessantes que fazem um profissional ser único e fora de série. Por exemplo, tem aqueles que gostam de artes, que tocam numa banda, que amam gastronomia ou que amam viagens, tipo eu. As minhas viagens, estudos de outras culturas, os idiomas que eu estudei me abriram oportunidades profissionais, além de grande networking nas empresas em que eu passei. Facilitou muito meu trabalho em equipe. Entender a diversidade de experiências e de culturas dentro de uma mesma empresa. Alguém que faça teatro pode ter mais habilidade para fazer apresentações. Um fotógrafo ou uma artesã pode ser mais criativo e pensar em soluções inovadoras. Então é importante que você, como líder, conheça também o lado B das pessoas para trazer esses talentos extras para dentro da sua equipe e aumentar a produtividade e deixar o seu time mais feliz. Já conheciam as Mad Skills? Não, né? Não. Não. Tá. Conhecia com outro nome, né? Com habilidades sociais, não como Mad Skills. Uhum. Mas interessante. Interessante, né, Rui? Porque às vezes a gente dá uma nova roupagem para algumas coisas que a gente já ouviu, mas a gente vai evoluindo no conceito, né? Agora há pouco eu falei para vocês, o one-to-one feedback lá, mas tá, o one-to-one feedback não é novidade, mas o jeito de fazer é. Então, se você continuar fazendo do mesmo jeito que você fez até ontem, você vai ter o mesmo resultado que teve até ontem, né? Para fazer agora, com toda essa revolução que está acontecendo, toda essa mudança, você tem que fazer diferente. Continua chamando feedback? Continua. Mas o jeito que você vai fazer é totalmente diferente, né? Então, habilidades sociais, vamos dar um novo significado para essas habilidades sociais para dentro da nossa equipe, né? Então, quanto mais você se aproxima, cria conexão, mais você vai conhecendo a pessoa, né? Esse lado B, para trazer essas habilidades aqui para dentro, né? Então, quando descobriram que eu falava espanhol, me mandaram para a Argentina 12 vezes para fazer. Mentira, não foram 12 vezes, tá? 12 vezes foram no total, porque eu fui, gostava e tal, e fui aprendendo, fui fazer aula particular, e depois me mandaram para a Argentina, foram acho que 4 ou 5 vezes, né? Então, 7 eu fui porque eu quis, mas 5 foi por trabalho justamente por falar espanhol. Eu fui para o Peru fazer um treinamento por falar espanhol e inglês, né? Então, se as pessoas não me conhecem nesse lado B, não só do currículo, talvez eu tivesse perdido essas oportunidades aí de viajar, né? Daí eu já uno o útil com o agradável, que eu amo viajar, amo falar outra língua, vou trabalhar e já dou uma passeadinha junto, né? Então é super importante para que vocês conheçam mais das pessoas, tá? Para explorar isso aí. Ô, Paula, você aprendeu Oi? indiano também? Não? Você aprendeu indiano também, não? Não, Michel, aí o indiano me traumatizou, eu não aprendi não, tá? A mim também. Aí o indiano não. Eu sabia umas palavrinhas, viu? Mas agora eu já esqueci. Então, se você quer agora, com tudo isso, a IA tá bombando, né? A gente já tá vendo, já tá percebendo, umas pessoas mais, umas menos, que a IA tá bombando. Se não chegou, vai chegar. A gente tem que estar super preparado no Techniquez, né? No letramento da IA, temos, tá? A gente não vai ser substituído pela IA, a gente vai ser substituído por alguém que sabe lidar com ela, tá? Só que você também pode ser substituído por alguém que entenda muito mais de soft skills, por outro líder que vai entender muito mais de soft skills do que você, tá? Então, para se dar bem na era da IA, não é só aprender a IA, tem que aprender a IA e a IE, a inteligência emocional, tá? O pensamento analítico você vai aprender, né? Para fazer os comandos de prompt, a engenharia de prompt, o que você vai perguntar para a inteligência artificial, né, de uma maneira inteligente, não é para usar a inteligência artificial como buscador do Google, né? Então, se o teu prompt, se a tua pergunta substituiu uma tarefa, é um bom prompt, é um bom comando, né? Agora, se ela não substituiu essa tarefa, então você só fez uma pergunta para um Google melhorado, tá? E a gente precisa desenvolver no time esse pensamento analítico. O Fórum Econômico Mundial listou lá as 20 ou 30 competências mais esperadas para 2025. Essa lista foi lá em 2020 para 2025, só que já desde 2020, 21, 22 que se fala nessa lista de competências. E o pensamento analítico é o número 1, tá? Tá lá no topo que a gente precisa desenvolver, que é justamente essa habilidade de perguntar, analisar,
fazer a curadoria daquilo que sai da inteligência artificial. Então, você fez uma pergunta, veio uma resposta, aquela resposta faz sentido, né? Tá de acordo? Eu canso de brigar ali com o chat GPT, porque ele não tá atualizado, ele só tá até 2022, né? Então eu brigo, falo, não é nada disso, porque já tem coisa mais atualizada. No Gemini também, às vezes, eu faço umas perguntas ali para as minhas pesquisas da GPTW. Aí eu falo assim, me indique empresas de pequeno porte de Santa Catarina da área de varejo. Aí ele me põe Magazine Luiza. Eu falei assim, escuta, filha, que parte que você não entendeu, né? Então, se é alguém que só pega a resposta e não critica aquilo, vai estar reportando alguma bobagem, né? Esses dias também saiu, não sei se vocês viram, uma matéria de jornal que o tal jornalista colocou, né, no chat GPT ali. Então, assim, haja como um jornalista, assim, 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 blá, 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 blá. E ele esqueceu de excluir o comando do prompt e saiu no jornal, na primeira página, o comando do prompt também, né? Então, o que é isso? É falta de pensamento analítico. O que eu preciso? O que eu não preciso? Né? Eu tenho que revisar a informação, eu tenho que analisar, eu tenho que pôr a minha criatividade ali para saber se aquela informação que está voltando é relevante, é coerente e o que mais que eu preciso dali para tomar as decisões. Então, a decisão final sempre tem que ser tomada pelo humano, pelo líder, né? E a inteligência emocional, que a gente precisa desenvolver cada vez mais para lidar com todos esses perrengues aí do dia a dia que a gente está falando. Se você não desenvolver a sua inteligência emocional, né, daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil de resolver conflito, de tomar decisões, de lidar com a mudança, né? O nosso cérebro, a gente gosta de situações estáveis. Lembram lá da linearidade? A gente ainda tá, pensa que a nossa cabeça ainda tá naquela linearidade gostando de coisas estáveis, tá? Só que a tecnologia está lá em cima fazendo um rebuliço, fazendo um boom. Então, lidar com a mudança não é confortável para ninguém, né? E principalmente para o líder que tem uma responsabilidade infinitamente maior sobre todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Para o bem e para o mal também. Então, quem não desenvolver a inteligência emocional mais e mais e sempre, é um projeto interminável, tá? Com certeza vai ter problemas maiores, mais expressivos, conflitos maiores, né, dores maiores consigo e com o time também, tá? Então, desenvolver essa inteligência emocional para lidar com a artificial é fundamental para a sobrevivência de qualquer pessoa, principalmente para o líder no ambiente aí profissional que está, né, super agitado, digamos assim, para não dizer que em alguns lugares está caótico, né? Então, é fundamental fazer esse desenvolvimento, tá? Então, durante a mentoria, né, tanto que eu fiz em company, depois individual, em grupo também, a todo momento, durante todo o processo, né, desenvolver essas habilidades, de desenvolver a inteligência emocional é constante, mesmo quando você não está percebendo que está desenvolvendo isso, né, indiretamente, esse desenvolvimento é constante ali durante as mentorias que eu fui fazendo, que eu ofereço também, tá? Então, aqui tem alguns poucos exemplos, né? E veja, quando a pessoa se sente mais confiante depois das nossas conversas, né? Isso é uma habilidade de soft skill, né? Quando você percebe que o seu dia a dia, que as atividades estão mais leves, é soft skill, né? Todo o entendimento ali, não só de como você precisa melhorar, mas também de como foi arrumando o time, né? Para colocar a ordem dentro de casa, para também desafogar, né? Aquela coisa da sobrecarga que o líder tem muitas vezes é porque ou tá ali controlador, né? Não desenvolveu o time, tem medo de delegar, né? E se tem medo de delegar porque não desenvolveu o time, e aí vai acumulando e sobrecarregando também, né? Então, quando a gente sente que as coisas estão mais leves, é todo esse processo, né, da soft skill como ferramenta também, tá? Aqui era um problema de relacionamento do líder, né, com um liderado. Ontem eu tive também uma mentoria individual, um problema parecido de relacionamento, mas aí entre pares, e que também já se percebe uma melhora, né? Às vezes tem altos e baixos, mas assim, do quanto era antes para agora, a diferença é muito grande.
né? Então, os problemas, eles vão diminuindo, eles vão ficando menores, e aí você fica mais pronto para lidar com mudanças diferentes, porque aquilo ali você já aprendeu como fazer, como melhorar, né? E aí, para falar para vocês um pouco do programa da mentoria, né? Eu contei para vocês que todo o desenvolvimento do líder, ele é pautado com esse olhar para o futuro, em fazer diferente, né? O jeito que a gente liderou até ontem não faz mais muito sentido, então a gente tem que aproveitar a experiência, toda essa bagagem, né? E colocar numa nova roupagem aí para estar pronto para o futuro que já é hoje, né? Então, dentro da mentoria, a gente descobre quem é o líder nesse momento de mudanças de tecnologia, vão transformar o posicionamento, a postura do líder, né, para deixar de ser executor e ser mais executivo. Ah, Paula, mas eu não sou um auto-executivo, eu sou aqui coordenador, um gerente, né? Mas quando a gente fala de presença executiva, você não precisa ser um diretor, um head, um C-level, né? É a sua postura, é como você trata e cuida dos problemas do dia a dia, trata e cuida da sua equipe, como você leva os seus números, como você leva a sua entrega, como você leva as suas preocupações, os seus problemas, né? Como você participa das reuniões, você participa das reuniões com a tua liderança, né? Para levar problema ou para levar solução, né? Tudo isso é mudança de postura. A tua mudança de postura passa por você recapacitar os teus soft skills, né? Senão isso não acontece. E depois o jeito que você impacta, né? Na equipe, na cultura, na sua área, na diretoria, no seu círculo de amizades, né? No seu círculo de influência. Então, se você melhora como pessoa, você vai melhorar no profissional e melhorar no pessoal também, né? A gente é uma pessoa só, tá tudo conectado. E antes da gente ir pro finalzinho ali, que eu quero escutar vocês também, tá? Eu estou abrindo para a semana que vem alguns horários para quem tiver interesse em fazer um plano de ação, né? Uma mentoria gratuita aí de 30 minutos, para quem quiser entender. Tá, Paula, eu percebi na tua fala ali durante o encontro esse ponto. O que eu preciso melhorar, tá? E aqui é independente de a gente fazer negócio ou não. A gente vai fazer negócio se fizer sentido. Se não fizer sentido, eu vou te ajudar ali com o plano de ação de qualquer maneira, tá? Porque a gente vai se conhecer, eu vou entender melhor das dores, vou melhorando aqui os meus conteúdos, né? Vou aprimorando, me lapidando enquanto líder e mentora, e eu ajudo vocês também, tá? Porque esse é meu propósito sempre de ajudar os líderes. Então, para quem quiser, pega aí o QR Code, a gente marca um horário para a semana que vem, tá? Eu tenho alguns horários livres ainda para a semana que vem para a gente falar. E, independente de qualquer coisa, a gente se conhece, eu monto o plano de ação para vocês e depois, se rolar a mentoria, rolou, tá bom? E é isso. Obrigada. Aqui estão os meus contatos, né? O WhatsApp ali vocês já têm, o QR Code ali para o meu Linktree, para agendar a sessão também, a mentoria gratuita. E é isso. Pronto, vamos lá, me contem, como é que vocês estão? Com a cabeça fervendo ou não? Eu acho que em algumas situações a gente fica um pouco em dúvida, mas tem bastante sentido tudo que você está falando, Paula. Uhum. Até a Cris está aqui, ela me conhece bem já, ela que me indicou esse nosso encontro aqui Legal. também. Uhum. Tá? E, de certa forma, assim, eu até troquei uma mensagem aqui com a Cris, tem essas skills, né, que você comentou. Uhum. Talvez a gente não aflora aquilo que a gente sabe fazer como uma outra atividade, né? E Uhum. muitas vezes a gente acha que a atividade que a gente está realizando já é tua habilidade, né? Mas tem Uhum. outras coisas, né, que a gente fica pensando agora, depois que você falou sobre isso, a gente fica pensando, né, o que você faz diferente do teu trabalho? Qual que é Uhum. a tua habilidade diferente do teu trabalho? Ou às vezes aquilo que você faz no trabalho é uma habilidade melhor que você pode desenvolver até para melhorar pessoas, as pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão próximas, né? Uhum. Até a gente está com uma nova sede, a, a empresa colocou
como é que é sala ampla, né? Aquela sala aberta para todo mundo Uhum, trabalhar junto, né? Inclusive setores que são estratégicos, né? Até trabalho com números, né? Com gente de uhum. gestão, RH, contabilidade, financeiro, né? Então tá todo mundo trabalhando junto. Então, nesse sentido, assim, a gente acaba antes não se via, não se falava tanto, e agora a gente passa pelo corredor, né, e acaba vendo as pessoas e conversando, até trocando uma ideia melhor com todo mundo, né? Legal. Isso é bom, né? Que dá oportunidade presencial, a gente tem que usar bem, sabe, Ali? É, porque não adianta a gente fazer todo mundo ir para o presencial e não conversar com as pessoas, ou fazer uma reunião online, né? É, então tem que aproveitar esses momentos para fazer a sua reunião de planejamento, de status, para conhecer as pessoas, né? Agendar os momentos que precisa ali de interação, né? E eventualmente, hoje não tem nada de interação para fazer, eu preciso me concentrar e trabalhar com números, vou fechar folha, sei lá, alguma informação mais confidencial, então tá bom, então vai para casa, porque daí ali dá para focar e não expõe tantas informações, né? Mas a gente precisa aproveitar o presencial justamente para exercitar nossas soft skills, né? Exatamente. E no virtual Eu, também, né? Porque às vezes o virtual ele põe aqui uma camada, né, de intermediário aqui que às vezes para algumas pessoas em algumas situações pode atrapalhar também. Então também precisa no virtual, tá? Oi, Rui, eu te cortei, pode falar. é, eu acho que seguindo aí a linha do Arley, né? Arley, né? Se eu falei o nome certo. É importante essa interação no presencial, né? A gente está falando aqui de liderança, mas acho que também tem muita questão de você fazer a gestão dos seus pares, né? Ou seja, o famoso gestão de stakeholders, né? Então, você se conectar, né? Eu sou de tech, né? Mas pô, me conecto com o CFO, me conecto com outro gerente de divisão, enfim. Porque isso eu acho que é mais, para mim, pelo menos, né? É mais fácil no presencial, acho que isso é mais natural, porque você vai, toma um café, chama para almoçar. No online tem uma certa restrição, você ficar colocando mais agenda online, né? Que a pessoa já tem muitas, né? No remoto. Então acho que mas é importante, se você comentou de usar esse tempo, né? Para justamente criar essas conexões, né? Com outras pessoas fora da equipe, né? E aí é onde Uhum, as oportunidades dentro da companhia elas surgem de fato, são dessas interações, né? Que você cria. uhum. Você falou É, uma coisa bem importante mesmo, porque a conexão não é só com o teu liderado, é com os teus uhum. pares, com o teu líder, né? Você tem que É, saber liderar o teu líder também, né? Influenciar lá com aquilo sim, que você precisa. é, E se a gente olhar só para o liderado, a gente cria silos, né? Então, vou sim. só aqui com o meu time, tá? Mas o time do Arley precisa de alguma coisa do meu aqui também. Ah, não, mas o meu vai fazer desse jeito É. e ele que se vire. Não é, a gente tem que olhar para os lados também, né? Criar as conexões E, ali com os pares também. esse é meio um estigma assim da área de TI, né? TI é muito silo, né? Se você pega a grande maioria das empresas que eu já passei, TI tem aquele comportamento mais entre nós, porque a gente fala o mesmo linguajar e é mais confortável, né? Pro cara ficar dentro daquela que eu não gosto dessa palavra, né? A zona de conforto, eu prefiro a zona de desconforto, ou seja, onde você Uhum, aprende muito mais, né? Mas tem todas as empresas têm esses silos, né? Eu acho que o presencial, a importância do presencial é justamente você conectar com outras pessoas de outros departamentos, enfim, uhum, também para baixo da sua linha, né? De liderança, né? Ou seja, de hierárquica, enfim, não gosto muito uhum. dessa pirâmide hierárquica aí, mas acho que você tem que conectar com todo mundo, né? Então, É isso eu mesmo, gosto bastante né? dessa oportunidade do presencial por causa disso. Uhum. Cada vez mais, né, a hierarquia perde força. Cada vez Uhum, mais o líder ele precisa ser um líder conector, um líder servidor, né, sim, um líder é, mentor, e justamente trazer todas
todos os stakeholders, né? Todas as áreas parceiras. Então, os Sim. trabalhos são cada vez mais cross-functional, como é que fala em português? É, cross. Trabalho cross. Eu vou precisar Cross, né? do Entre áreas. Arley, eu vou precisar de alguma coisa da Ana, eu vou precisar também ali da Cris, enfim, se não Sim, criar essa conexão, né? E aí não tem um melhor ou maior do que o outro, né? A gente sim. precisa trabalhar juntos para chegar num fim comum, né? E aí tem o líder que não tem essas habilidades bem desenvolvidas, e aí trava, né? Vai travar alguma Uhum, coisa no meio do caminho, né? Ou não cede um exatamente. recurso, ou não colabora com o orçamento, ou não cede de algum lado, ou quer ter alguma vantagem maior, ou enfim, e cada vez mais a É, gente precisa trabalhar juntos, né? Do que de forma isolada. Haja acho soft skills, que né, para a gente desenvolver. porque muita gente acha que a gestão de stakeholders, né, ela só se aplica para quem toca projeto, programa, né? E na Uhum. verdade não, gerir relacionamentos, né? Você tem que gerir É isso relacionamento mesmo. todo santo dia dentro da empresa, né? É. Então você O não ser consegue humano aquele é apoio, O ser humano é relacional, né? relacional, isso mesmo, a gente não vive sozinho, né? Então, quem vai fazer a parte chata Verdade. agora é a máquina. Uhum, O que que sobra, sim, entre aspas, para a gente fazer, né? é isso Relacionamento. aí. Uhum. Dentro e Perfeito. fora, né? Ótimo. Dentro e Dentro e fora. fora. Dentro da empresa e fora da empresa. Isso mesmo, chefe. Exatamente. Uhum. E como é que tá o soft Bom. skills de vocês aí, Ana, Cris, Ivanilson, Feitosa, Milton, quem não falou, Denis? Então, eu achei bem interessante o que você comentou, Paula, de buscar essas habilidades que às vezes, né, são habilidades aqui que a gente acaba não explorando nas pessoas com o objetivo de evidenciar o potencial delas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que amo trabalhar habilidades pessoais. O Arley bem me conhece, né? Sabe disso, que dentro do meu time, inclusive, eu sempre gosto de expor as pessoas nesse sentido de poder revelar mais o potencial delas. Mas eu não tinha pensado nessa forma que, além de eu trabalhar habilidades ali de relacionamento, dentro do dia a dia do trabalho, às vezes alguma habilidade específica ali para fechar alguma negociação, uma habilidade de persuasão, eu nunca tinha pensado em trazer alguma habilidade que seja um hobby dela, por exemplo, né? Às vezes tocar um Hum, instrumento, trazer isso para compartilhar e para enriquecer o perfil dessa pessoa e o desenvolvimento dela dentro da equipe. Então, isso foi Uhum, uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou procurar agora conhecer mais as pessoas da minha equipe na vida particular, e eu sempre disse, né, digo para eles, para os meus gestores, que até para que as pessoas tenham confiança no trabalho deles, eles têm que se expor como pessoa e expor aquilo que eles fazem, inclusive fora do trabalho, né, como uma forma de gerar segurança nos liderados, para que as pessoas também possam se abrir mais, contribuir mais, porque as pessoas têm até um pouco de receio de contribuir, porque não sabe se aquela contribuição vai ser bem recebida ou não. Então, eu sempre uhum. incentivei isso, mas nunca tinha pensado dessa forma, né? Então, isso é algo que eu vou começar a conhecer melhor nas pessoas que trabalham comigo e trazer isso da vida pessoal delas para o dia a dia também do contexto de trabalho. Muito bom. Obrigada, Cris. posso dar uma, eu gosto de falar Pode. bastante também, viu? Acho que esse ponto que a gente está conversando sobre você entender o seu liderado, né, e além da capacidade dele, né, dos hard skills ali, né, Uhum, é algo que eu desenvolvi bastante quando a gente ia criar o plano de vida e carreira do integrante, né? Então a gente sentava com ele e falava, olha, vamos desenvolver aqui seu PDI, né? Que a gente chamava uhum, de plano de vida e carreira. E aí sim você começa a conectar. Então é importante você entender o que motiva, até como uma forma de você criar também, né? Esse termo em inglês aqui, mas uma conexão ou rapport, né? Então, assim, como é que eu crio isso. uma empatia com o meu liderado? Por exemplo, eu gosto de artes marciais, né? Pratico há 10 anos. Então, de repente, tem um liderado que também gosta. Então, ali você já cria. Também gosta de Uhum, gastronomia e viajar. Então, essas coisas nos aproximam como seres humanos e quebram uhum, um pouco o estigma, né? De líder, liderado, né? Ele é líder, então o líder, obviamente que existe um protocolo, né? Mas você tem que tentar se aproximar, existe a privacidade de cada um, enfim, todas essas questões aí, mas
Sim. tentar se aproximar, né? Entender o ser humano, acho que é bem importante, principalmente hoje em dia, né? A empatia é fundamental, né? Cada É. vez mais. Você sabe que tem estudos que já mostram que num futuro bem próximo, uma das profissões do futuro vai ser ai, como é que é? Consultor de emoções, né? Um desenvolvedor de emoções, não como psicólogo para você ir lá e contar algum Uhum. problema, mas realmente identificar emoções e como você vai lidar com elas. Porque a tendência, né, de quanto mais você se conecta na tela, menos você desenvolve emoções. Então, se eu estou aqui, né, se eu sou uma pessoa que só trabalho no remoto, de câmera fechada, eu não estou desenvolvendo as minhas habilidades com outro Uhum. ser humano. Então, quando Sim. eu me deparar na frente de alguém que está ali, sei lá, nervoso, eu não sei reagir. Tá chorando, meu Deus, o que que eu faço? Ai, vai brigar, o que que eu faço, né? Então, É. para você ver, né, o nível de previsão de a que ponto podemos chegar se a gente antes. O bom é que agora, se a gente sabendo, né, de alguma previsão de algum estudo, a gente pode se preparar antes, Sim, né? E verdade. quem não se preparar, eu vou ter emprego aí para sempre, né? É, é difícil discutir modelo de trabalho, óbvio que todos os modelos de trabalho têm seus prós e contras, né? Enfim, quando a gente olha para Uhum, o seu integrante e fala assim, olha, leva um tempo de deslocamento de 2 horas para chegar no escritório, né? sim. Uhum, Enfim, tem que se preocupar com certas questões, mas eu vejo que o lado, o maléfico, vamos chamar assim, o não tão positivo do remoto é justamente essa questão da interação humana, né? isso. Porque você imagina, eu sou acostumado aqui somente a falar no online aqui, mas um dia eu preciso fazer lá, participar de um town hall, né? Ou seja, uma grande Uhum, reunião de resultados, enfim. O cara não tem habilidade, ele não tem o skill para falar para público. Ele vai ver as pessoas e ele vai travar, entendeu? uhum, Então, eu acho que uhum. essa mescla de essas habilidades e competências, ela tem que ser trabalhada, senão você fica Urgente. urgente, urgente. Urgente a lei, porque. A lei nada, Rui. Porque é, a geração jovem está chegando no mercado de trabalho. Né? Uhum, Fala-se bastante da Z, né? Dos mais novos da Z, mas já já a gente tem Alfa uhum, entrando no mercado de trabalho também, né? E essa galera vem com o remoto muito mais aflorado, o virtual muito mais uhum. aflorado, e com essa Sim. dificuldade de comunicação. Então, cabe a nós, líderes, a gente tem que se preparar, né? Uhum, Para poder lidar exatamente. com eles. Ah, mas são eles que estão chegando assim, é problema meu? É sim, porque eles vão Uhum, representar mais de 50% da força de trabalho em bem pouco tempo sim, e vão ser seus liderados. Então, queridos sim. líderes, É, vocês precisam urgente aprender e entender a falar, né, pessoas. com pessoas em geral, né, e principalmente aí com os mais jovens. Então, se vocês, né, não deram atenção para esse desenvolvimento até agora, então agora a água tá subindo. Agora é a hora. Paula, Agora é a hora. Tem que aprender Paula, bastante a dar feedback, né? Senão eles podem ficar mimimi, como você falou. Paula, é, e a Isso, gente, Michel. e a gente já está treinando isso em casa, né? Porque os nossos filhos hoje, com a tecnologia aí, a Uhum, gente já tem que ser um líder em casa já vendo isso, né? Sim. é isso mesmo, né? E outra habilidade é liderar vários ambientes, né? Eu estou aqui com o Ivanildo junto com você, mas estamos liderando nossos filhos aqui que estão fazendo outras coisas, então você tem que estar conectado em Uhum, várias coisas ao mesmo tempo e estar É, gerindo tudo isso ao mesmo tempo, né? é. sim. Né? Nasce um É, filho, nasce uma mãe, um pai e um líder. o que eu vejo também bastante, acho que o papel aqui é de ser mais o provocador, sabe? Porque o que acontece? Por mais que seja no presencial ou no online, o quanto eu estou provocando esses novos comportamentos, né? Então, assim, às vezes a equipe se relaciona muito bem entre ela, mas eu vou lá e vou encomendar um projeto, vou fazer alguma atividade, vou desenhar um novo processo, o quanto eu estou provocando essa minha equipe a pensar o quanto esse processo vai ajudar ela, mas o quanto está impactando em outras áreas. E eu sinto Uhum, muito esses silos, tanto no presencial quanto, lógico que no online piora, né? Mas no uhum. presencial eu ainda vejo muito isso. E aí eu Uhum, acho que é papel do líder ficar fazendo essas provocações, né? E a gente tem falado tanto
na gestão das emoções, né. Então e aí como que eu tô gerindo a empatia do meu time? O quanto meu time está sendo empático, ele só está querendo resolver aquela tarefa que foi dada para ele, né, que é a Uhum, resolução dele ali, da é, mesinha dele, mas e o que impacta no restante, né. isso mesmo. Né? Aí é Eu papo acho. para um curso inteiro, né? Porque tem a questão Uhum. da comunicação, é, é, por que que eu estou fazendo, propósito, né? Ninguém vai trabalhar, né? Eu sou funcionária lá do Rui, eu não vou trabalhar para o Rui ter lucro, para a empresa dele crescer. Nossa, mas tem um plano de 5 anos abrir É, IPO. Eu não estou nem aí se eu vou abrir IPO ou não, né? O meu impacto enquanto é. colaborador, eu quero trabalhar para atingir outras metas de desenvolvimento pessoal pelo meu salário, para comprar minhas coisas, ou enfim, cada um tem Uhum. o seu porquê ali, né? Mas fala assim, ai, o povo vem trabalhar para minha empresa dobrar o faturamento em X tempo. Ninguém vai trabalhar por isso, né? Então a gente precisa ali de outras habilidades muito mais refinadas para engajar as Uhum. pessoas, porque elas não vão ficar lá para você cumprir teu indicador verdinho no fim do mês. É por isso que eu falo que a empresa ela é missão, visão e valores, né? Mas a gente pode esquecer que assim, tudo isso lá na plaquinha é lindo e maravilhoso. Mas as pessoas que estão lá dentro que vão fazer aquela visão, aquela missão e os valores se tornarem, né, uma realidade. Então, assim, se Uhum, você não entende pessoas, se a empresa não valoriza as pessoas, ou seja, não entende, tem empatia pela pessoa, então entende assim, olha, eu tive, na pandemia, eu tive liderado que morava em Jundiaí, outros no Nordeste, enfim. E aí a gente começou no modelo híbrido, voltar no híbrido. E tinha algumas pessoas assim, putz, você mora em Jundiaí e tal. Virei à noite. Ou trabalhei até 2, 3 da manhã, né? Tava tocando operações. Eu vou fazer o cara tá no outro dia, 9 8 horas da horas da manhã. manhã no escritório, né? Uhum, Então, acho que esse tipo de situação, ou entender que, às vezes, aqui, né? Não sei se todos moram, acho que a maioria, ou se alguém mora em São Paulo, dá para ele sair da Zona Leste de metrô para chegar em Santo Amaro, ele vai levar talvez o mesmo tempo que o cara saiu de Jundiaí de carro para chegar, talvez o cara de Jundiaí chegue primeiro. Então, assim, tem que entender essas nuances, né? Ou seja, você tem que olhar para as pessoas e entender o que motiva as pessoas, e às vezes não é só grana, como você falou no começo, o cara vai embora da empresa por quê? É só pelo salário para ganhar 500 a mais? Nem sempre, né? Então, acho que tem um balanceamento entre cultura empresarial, que eu acho que pesa bastante nesse engajamento das pessoas, né? Como a empresa te olha, te valoriza. O líder, é o que você falou ali, 70% do peso está em cima do líder, né? Então, assim, você tem que uhum, balancear tudo isso, né? Acho que é. é uma Mas discussão bastante longa, né? é isso, deixar que fico aqui É um falando papo também. longo. Mas assim, cultura, né? Você falou de valores e de cultura, tá bom. Tem ali na minha intranet, tem um quadrinho na parede, tá escrito no meu caderninho, tá escrito no meu crachá, mas quem faz a cultura no dia a dia é o líder, São tá? as pessoas, né, em geral. As pessoas, mas principalmente o líder. O Porque se o líder, né? líder não transmite aquela cultura, ele cria uma subcultura ali na equipe dele, na diretoria dele, que Uhum, não conversa com o resto, né? sim. Então, Uhum. não é só saber que o valor e que a cultura É, existe, missão, é. mas o Uhum. quanto que você vive isso na prática? Quais são os comportamentos que Sim. você tem, que você dá exemplo e que você tolera dentro da sua equipe, que condizem ou não com a cultura da empresa, Uhum. né? Então, É, quando você é é, passivo com algum comportamento, né? Ai, não vou dar um feedback pro Feitosa ali, porque, putz, o Feitosa, sei lá, vou brincar aqui contigo, tá? Ai, o Feitosa é um líder super bravo, então nem adianta eu falar com ele, porque ele não vai mudar. Eu estou sendo passivo e conivente com uma subcultura que está sendo uhum. criada, né? Isso Criada, também é exato. comportamento, isso também é soft skill, né? Aí eu acho que, na verdade, sim, isso é, acho que ele
tá na camada de liderança, né? Ou seja, por exemplo, se eu vejo o 100%. Arley tendo um comportamento que é contra a cultura, é contra, ou seja, vai estar destruindo a cultura, né? Não tá Uhum. gerando valor para a cultura. Obviamente que eu, né? Só que você vê que na prática às vezes tem aquele protocolo, né? Ah, não vou falar, entendeu? Então tem muita gente que eu gosto de chamar de covardia empresarial. O cara não fala, ele vai falar, é a área lá do Arley, deixa o Arley, né? Ele é Deixa ele líder lá lá, que se lasque, deixa né? ele espancar o povo, deixa ele espancar o É. povo dele lá, todo mundo sair com, entendeu? Uhum. Então, isso acontece muito, né? Mas é sempre ligado aos aspectos humanos da coisa, né? Sempre. Isso aí. A Roberta acho que queria falar, né? Nesse sentido que vocês estavam falando, quando eu entrei para fazer a liderança de uma parte da equipe do Brasil aqui, eu tinha uma funcionária onde a líder não gostava dela. E daí, quando eu cheguei, olha, fulano, você deixa lá, e a maioria da equipe é de Curitiba e ela é de São José dos Campos. Ela falou assim, olha, você deixa ela lá quietinha, porque ela é lá de São José mesmo, ela produz muito, a gente precisa dela. Mas não mexe muito com ela, não, ela é muito ruim, ela é muito chata. Eu falei, tudo bem. Eu acabei, daí teve um dia que a gente estava montando uma escala para fazer folga e tudo mais. Eu falei assim, olha, você vai fazer folga, vai cobrir a folga de fulano, tá? E ela me ligou muito rápido. Não, porque eu não vou fazer folga. Eu falei, tá, calma lá, vamos conversar. E aí, nessa, eu comecei a conversar com ela hoje e comecei a entender o porquê que ninguém queria ela muito próximo. E ela tinha vindo do outro vendor, então ela conhecia muito da parte operacional. Então, ela sabia contestar e sabia das informações. E então, quando ela via algo errado, e ela tem a personalidade dela assim, ela já dizia: Isso está errado, isso não é assim. Aí eu falei assim: tá aí o negócio, né? Ela não conseguia expor as coisas porque ela é muito direta. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei assim, olha, você tem um potencial que a gente precisa explorar. Você precisa passar o seu conhecimento, porque se você quer crescer, quer ir para uma outra equipe, você tem que partilhar o seu conhecimento. Só que você só vai partilhar se você aprender a conversar com o pessoal. E ninguém gostava dela na equipe. Hoje, eu já tenho ela, já passei ela para uma outra equipe, e o time tem ela como referência de pesquisa. Eles já sabem que ela é ela sim. Ela não é aquela pessoa ainda, né? Muito tato para conversar e tudo. Então ela responde. Se pergunta assim, qual é a cor da blusa? Preto. Pronto. Mas todo mundo já entendeu que não é que ela é grossa ou ela não gosta das pessoas. Ela é o perfil dela, mas Uhum. hoje todo mundo tem ela como referência. Uhum. E é uma pessoa que eu consigo ter ela muito como braço direito dentro da equipe. Porque ela consegue compartilhar, não, vamos lá, eu vou ajudar isso, aquilo. Então, eu acho que a gente tem que tomar bem nessa questão, né, que a gente está falando. A gente tem que aprender a conhecer as pessoas e Isso. colocar elas nos lugares certos, né? Porque às vezes você quer insistir, não, fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas naquele local ele não vai. Eu tenho Uhum. duas É. pessoas na equipe também que são exatamente assim. Então, eu troquei de sistema, deixa a pessoa está indo maravilhosamente bem. Porque no outro sistema não ia. Eu falei assim, Uhum. ótimo. E tanto que eu fiz um reconhecimento para ela, e daí ela falou assim: Olha, nunca imaginei que algum dia eu ia receber algum reconhecimento do meu trabalho. Então, assim, é bem legal essa questão assim, de a gente trabalhar, de conhecer as pessoas Uhum. para colocá-las nos lugares corretos.
É fundamental isso, né? Agora me contem o que vocês têm de dificuldade com soft skills. Quais as maiores dificuldades que vocês têm no dia a dia aí com time, com pares, né? Com você mesmo? Me contem aí o que vocês sentem, né? O que precisa melhorar. A minha hoje, Eu vi aqui que maior- todos estão fazendo um bom trabalho, né? Mas o que precisa melhorar aí? Me contem as dificuldades da soft skill. Vai lá, Michel. Hoje, o que mais assim, me preocupa é a comunicação. O pessoal parece que tem medo de se comunicar com clientes, medo de comunicar entre si, nem tanto, né? Mas, Uhum, assim, tem um fator forte aí de comunicação. Não estou falando nem de português, tá? Porque se for falar de português, ferrou, né? Tá? Estou falando uhum, mais de comunicação mesmo, de enfrentar o cliente, não no aspecto briga, né? Mas uhum, administração de um conflito, né? uhum. Expor para o cliente uma situação. Então, tem uma dificuldade muito grande, principalmente técnicos, né? Tá. Desculpa aí, Rui, mas essa é a minha visão aí, né? Uhum. Não, mas Os técnicos têm essa técnico só sabe dificuldade falar um maior, né? protocolo só. Tem maior, né, Rui? Ah, em geral, quem é técnico mesmo, né? Que eu falo que é o técnico mesmo, que ele come o bit byte ali, né? Escova bit byte. Esse é mais Uhum, difícil de se comunicar mesmo. Se ele tiver que ir para uhum, um cliente, às vezes você tem que rezar o terço lá para ele, olha, não fala isso, não fala aquilo, uhum. ver Aí como ele você vai se lá e fala. posiciona e fala. Exatamente. Exatamente. Eu acho que assim, a minha maior dificuldade é, é meio que a politicagem, assim, sabe? Então, dentro de corporação, assim, sabe? Não política, né? Política, eu acho que eu tenho um O que perfil na assim. politicagem? De Assim, fazer, ou de presenciar, ou de receber, ou de é, contra-argumentar, o quê? eu vou usar o exemplo da Carla, né? Por exemplo, a Carla, ela pegou e, olha, identifiquei ali que tem uma pessoa que ela tem um jeito diferente, né? Ela tem uma mentalidade diferente. Enfim. O que em geral acontece? É difícil você ver pessoas como a Carla que foi lá, olhou para a pessoa e falou assim, olha, pô, mas ela tem potencial, ela entende. Em geral, o que acontece? Vamos isolar o cara Isola. ali, bota ele no refrigerador lá, no freezer, e larga o peão Uhum, lá e deixa ele se matar lá. E isso me incomoda muito, muito. Por quê? uhum. Porque eu sou, né? Eu já Mas isso é uma transicionei coisa que bastante. você percebe ou é uma dificuldade que você tem? Não, eu percebo muito, assim, na verdade, que o mundo corporativo tem muito disso, né? Uhum, E só não ocorre no nível líder-liderado. sim. Às vezes um Uhum, par seu, ele olha lá e fala assim, putz, esse cara é mega capacitado. uhum. Deixa eu ajudar a fazer uma politicagem aqui para o cara não aflorar Entendi, demais aqui dentro, entendeu? Então, isso é uma entendi. coisa que, assim, eu tenho uma certa dificuldade de lidar. Obviamente, com a experiência, a gente vem, né? Uhum, Vai uhum. entendendo, e aí você vai usando a sua É, estratégia também para também se vender melhor, enfim, sim, né? E, é. obviamente, eu evoluo, né? Então, A- acho que é isso aí, entendeu? É difícil você ver Acontece, ações da Carla, né? Igual a Carla é, fez em geral, queima o cara lá e manda embora, às deixa vezes, lá, e né? pronto, entendeu? Mas aí o meu papel de mentor é sempre assim, tá, mas e qual é a sua dificuldade nisso tudo? Tá? É sempre Uhum. mais fácil a gente perceber alguma coisa externa do que na gente, tá? Então não precisa Sim. me responder agora, mas pensa, qual que é a tua É, dificuldade nisso tudo, né? O que você, Rui, é, precisa melhorar? Ah, o povo vai parar de fazer politicagem? Talvez não. O que não. você É, é, precisa melhorar nesse tipo de situação? na verdade, eu acho que eu preciso aprender a digerir melhor isso, né? Entendeu? Digerir, processar, falar assim, olha, tá bom, o que que eu faço aqui para, né, ou ajudar, né? Uhum,
ou contra-argumentar algo que eu acho que... Porque quando a gente vem do... Eu vim do técnico, né? Uhum. Então, quando você vem do técnico, você acha que, sim, putz, é fazer um bom trabalho. E não é só fazer um bom trabalho, né? Quando eu transicionei de técnico para gestor, né? Aí você começa a pensar, puta, não é só ser bom no que eu faço. Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer a política, às vezes eu vou ter que fazer um pouco de politicagem. Só que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de digerir a politicagem. Então, não a política, né? Relacionar bem, né? Ceder, influenciar e ser influenciado. Politicagem, às vezes, tem um tom meio ruim, né? Então, Mas exercitar os é o que relacionamentos e as acontece, né? parcerias mesmo, né? Exato. Aí. Eu E tive um você, mentor na Feitosa? Promon, Paulo, que Oh, desculpa. eu achei Vai, muito Michel. interessante. Muito interessante, né? Ele falava para mim, assim, chegou a ser diretor de RH da Promon nos anos 80 e 90. Ele falava assim, Michel, quando você é um engenheiro, vamos dizer assim, né? Como eu fui engenheiro, né? Eu sou engenheiro, mas não pratico mais. Ele falava assim, você tem que gastar 80% do seu tempo trabalhando e 20% fazendo política. Quando você entra lá, na época tinha cargo de supervisor, coordenador, não tinha diretor, era superintendente. E conforme você vai escalando, você vai lá, 80-20, depois 60-40, né? Até chegar ali na presidência, que é 20 trabalhando e 80 fazendo política. Tá? E assim, eu acho que é um exagero, tá? Mas assim, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter esse dom de ter como se diz assim, fazer uma política no bom sentido, né? Tanto do lado como para baixo ou para cima, né? E também não esquecer do endomarketing. Né? Então, o endomarketing, inclusive, está dentro dessa questão do relacionamento, na minha visão, né? E essa questão da política é importante, porque não adianta também, como você estava falando, Rui, tem técnico que é aquele cara ferrado, né? Em técnica, tecnês, etc. e tal. Se você te colocar ele para uma gestão, você perde um puta de um técnico e um péssimo gestor. Erro clássico, né? Erro clássico. Mas a política Michel, tem que acontecer, não tem jeito. Sim. Tá, vamos trocar esse negócio aí, tá? Vamos já trocar esse negócio, não é política, tá? Vamos cuidar dos relacionamentos e das parcerias, né? Tá bom, relacionamento. Porque já dá uma conotação ruim, né? Fala, não, aquele lá vai se arrumar com o outro, vai se mancomunar com o outro, vão fechar não sei o quê, vão me deixar de lado. Não, já que a gente está olhando... Isso, já que a gente está olhando para o futuro e a gente tem que fazer diferente, que as coisas estão acontecendo diferentes, então a gente vai cuidar dos relacionamentos. Mas o fulano está fazendo politicagem. Bom, ele não está aqui com a gente olhando, ampliando a sua visão, mudando a mentalidade, fazendo diferente, tá? Então, vamos fazer diferente. A gente vai cuidar dos relacionamentos. Eu estava falando da política no bom sentido, não politicagem. Né? A politicagem é uma situação que tem nas empresas, infelizmente. Né? Tem ainda. Eu pensei muito isso na Oracle, tá? Infelizmente tem, mas estou falando realmente assim, olhando a política como relacionamento, né? Você ter um relacionamento com os seus subordinados, com os seus superiores, do lado do cliente e tudo mais. Tá bom. Eu queria, Paula, aproveitar esse momento aqui. Eu gosto muito de habilidades, né, na minha vida como um todo. E até como a Arley citou aqui, a gente saiu de um modelo totalmente home office, no meu caso, eu e a minha equipe, agora para um presencial, né? Um presencial 4x1. E agora eu estava pensando aqui, né? Como é que eu posso fazer para apresentar mais essas minhas habilidades agora que eu voltei, né? Porque no meu dia a dia com os meus clientes isso fica claro, porque a cada projeto que eu entrego com a minha equipe, a cada lugar que eu vou, a gente sempre está mostrando muito essas habilidades. Mas como evidenciar agora um pouco mais isso, né? Estando de volta, né, no ambiente presencial, digo isso, né, para os meus superiores, né? Então, eu acho que o que ficou para mim assim essa dúvida: o que eu posso fazer mais para transmitir esse algo a mais que eu tenho e como fazer isso? Tem que olhar, Cris, para como é que estão os teus rituais de gestão, tá? O que você está fazendo, o que você não está fazendo, como é que é essa dinâmica de troca entre vocês dentro desses rituais e aonde é que você consegue encaixar, por exemplo, numa reunião de time,
numa reunião de brainstorming, numa reunião de apresentação de resultados, tá? Então, qualquer oportunidade de você se reunir com o teu time é uma oportunidade. Ah, então tá bom, vou marcar uma reunião lá sexta-feira, vou sair falando das minhas habilidades. Não é assim, né? Tem que ter ali o contexto, tem que ter a técnica, né? Mas qualquer oportunidade pode ser uma oportunidade para você demonstrar isso, tá? A gente só tem que acertar no contexto, tá? Como é que eu vou pincelando isso no dia a dia? Porque se você chegar amanhã e fizer tudo diferente, a tua apresentação diferente, um material diferente, tudo que for diferente, no brusco, assim, de repente, a aceitação é menor ou quase não tem aceitação, né? Então, tem que adaptar para dentro do teu contexto, do teu perfil, do teu jeito, como que é o perfil da tua equipe, como é que eles interagem contigo para você ir mostrando mais da Cris. Então, por exemplo, eu vou contar para eles que a minha habilidade é, sei lá, gastronomia. Tá, eu sei fazer alguma coisa, eu sei fazer bolo muito bem. Tá, você vai chegar lá com o bolo e vai falar assim, gente, eu sei cozinhar? Não, né? Você vai preparar uma ocasião, você vai preparar um café, vai envolver as pessoas para que tragam outras coisas. O que que essa habilidade, não só do bolo, traz ali, né? Mas a habilidade do bolo, o que que traz? Uma socialização em volta daquilo, tá? Então, não é fazer o bolo por fazer o bolo, mas como é que a gente vai socializar melhor naquela oportunidade que você vai trazer o teu bolo? Quando você faz comida na tua casa, quando você faz comida fora, o que já te trouxe de oportunidade de socialização? Quantos amigos você fez? Quantas pessoas você conheceu? Então, você tem que ir puxando um contexto, né? Para amarrar as coisas direitinho, para você trazer sempre um tema para ser discutido em cima daquilo, tá? Então, quando eu falei ali no vídeo que eu falo os idiomas, eu não saí assim, eu falo espanhol, me manda para Argentina. Não, né? Então, vai sempre aparecendo um contexto, uma reunião, uma oportunidade para a gente ir trazendo, né? E contando um pouco mais para os líderes ali da vida pessoal, os líderes também perguntando um pouco mais, vice-versa. Então, sempre tem que ir amarrando um contexto e sempre ter um mote para conversar em cima daquilo. Então tá bom, eu descobri que um fala inglês, outro fala espanhol, outro fala indiano, tá bom, vamos fazer o dia dos idiomas diferentes, mas para que eu preciso daquilo? Né? O que a gente vai aprender com aquilo? O que vai mudar com aquilo? Tá? Então, tem que entender um pouco mais o contexto e aí quais são as habilidades, onde que a gente lança cada uma daquelas habilidades, tá? Mas não solto e não de repente. Tem que ter uma estratégia por trás. Olha a Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem? Oi, Paula. Tudo bem, e você? Também. Quanto tempo não te vejo. Que bom que você veio. Quanto tempo mesmo. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho aqui também, mas é mais da experiência de ter feito a mentoria com você, tá? Para o pessoal que está aí também. Você acompanhou bem meu processo quando eu acabei de ter logo que eu tive a promoção para coordenação, eu fiz a mentoria e já está aí fazendo um ano, né, que a gente terminou. Mas nesse período, acho que eu consigo perceber um crescimento bem bacana, além da vivência, mas com tudo que você passou na mentoria. As situações, hoje eu estou com uma equipe totalmente de residentes 100% formada na minha gestão, e eu acho que todo esse processo, né, de vivência, os aprendizados, a mentoria me ajudou muito. E assim, eu brinco que eu vou trancar o portão, não vou ter processo de residência de prova no próximo ano, porque está tudo assim, lindo, maravilhoso, perfeito, uma equipe super gente boa. E é muito gostoso saber que é a minha cara, né? E eu devo muito, assim, aos aprendizados que eu tive também aí com você durante a mentoria. Acho que foi muito importante e quem puder, eu indico muito, porque vale muito a pena. Legal, Queria estar Raquel. Fico tá feliz aí de passando saber. esse feedback. Ai, que delícia. Fico tão contente de ouvir isso depois de tanto tempo. E não foi combinado, hein, gente? Não foi mesmo. Eu fico Os contente. Às vezes...
os processos estão mais difíceis. A gente teve uma mudança assim muito significativa na empresa, está tendo assim mudanças bem complicadas, pesadas. Tá. Eu estou bem tranquila por enquanto, porque a veterinária é o único lugar que está redondinho, bonitinho, então estão consertando as outras coisas. Óbvio que tem muito ainda para a gente consertar, mas eu acho que isso é bem bacana. E te acompanho sempre e ajuda bastante. Obrigada. Que legal, Raquel, fico contente, né? A gente sempre, de vez em quando eu pergunto, e aí, como é que vocês estão? Eu vou sempre vou perguntando como é que você está, lembro de alguma coisa e mando, né? Mas que Sim. bom saber disso, né? Eu sou um pouco ausente aí, porque na correria, você sabe como funciona lá, às vezes a gente dá e eu vou vendo os momentos que dá um tempinho, aí eu vou lá e hoje eu consegui entrar. Ai, que delícia, que bom, fico bem contente. E fico feliz, assim, a mudança a gente não vê, né, Raquel, de um dia para o outro, uma semana para outra, mas olha, não. depois, como você falou, de quase um ano, né, um pouquinho mais de um ano, não Sim. sei, né, olha como você consegue perceber bem. E essa semana é uma semana que eu posso, assim, afirmar que acho que até reafirma isso, porque eu estou tendo uma semana com alguns problemas bem sérios lá, em relação à conversa com os estagiários, com a residência, colaboradores, né, os liderados, e eu acho que a postura que eu estou conseguindo ter hoje, ela é muito diferente, ela tem um crescimento muito significativo de um ano atrás e há quase 2 anos que eu estou na coordenação. Então, é bem bacana isso, e é diário, é todos os dias, e a gente não... E não é fácil. Tem dia que aqueles momentos que você respira fundo, fala, e agora? Eu tenho vontade de sair correndo, eu tenho vontade de brigar com alguém, mas a né? inteligência emocional, você vai lá. Eu acho que eu Sobra tenho para mim, viu, Paulo? Sobra para mim, Michel. viu, quando ela fica... Aí o problema é dele, né? Ele que lute. Alguém tem que sofrer. E eu tenho um pouco essa questão do Rui de digerir, de às vezes não conseguir argumentar. E eu acho isso até bom, porque eu era mais estourada, mais bocuda. Então, hoje, essa inteligência bate aí um pouquinho, você fala, não, isso não vale a pena, eu vou respirar fundo, eu vou pensar, às vezes eu levo uns 2 dias para processar, e aí depois a gente vai lá, conversa. Tem coisas que não adianta você conversar na hora que você entende que vai ser o processo e você vai mostrar de uma outra maneira. Então, há uns 20 dias atrás, eu tive uma negativa assim muito pesada com a minha diretora. Teve uma situação muito delicada que eu cheguei em casa e ainda falei para o Michel, minha vontade hoje foi pedir demissão. E hoje, numa conversa, só que eu respirei fundo, eu não respondi, fiquei quieta, ela acho que percebeu. E numa conversa hoje que eu não entrei no assunto, ela já veio com uma situação totalmente positiva ao que eu queria no dia que ela... Então, valeu a pena, acho que ela conseguiu entender também. Então, é isso, a gente tem Era o que tempo dela saber o para momento... processar, né? Tem, e a gente tem que saber o momento de falar e o momento de ficar quieto. Eu acho que isso é muito importante também. Tanto para cima quanto para baixo. Isso é importante. E é um processo. E está indo. Obrigada. Ai, que bom. Que bom, fiquei muito feliz, viu? Faltou o Denis falar. Tá aí, Denis? Quer falar alguma coisa? Estou aqui, estou ouvindo vocês, estou aprendendo aqui. Ai, legal. E aí, o Agradeço que a você precisa oportunidade. melhorar de soft skills? Conta pra gente. Não pensei ainda aqui. Muita coisa. Tá com a cabeça fervendo? Eu vou passar hoje. Tá bom, então. Depois a gente conversa. Tá Eu bom. tava pensando aqui, né, tudo que a gente passou de mudança agora nesses últimos dias, e eu acho que uma das coisas que eu preciso aprender muito é ter o controle emocional mesmo, né? Porque a gente passa por tantas mudanças no dia, na semana, e muitas coisas são repentinas, né? Muito Uhum. rápidas, e a gente acaba demonstrando aquilo que você está sentindo, e não é muito bom isso, porque assim, se você está sentindo alguma coisa ruim, por exemplo, não está concordando com algumas mudanças,
a gente demonstra isso de cara, né? E isso não é Linguagem bom. corporal fala na hora, né? Exatamente. Eu acho que isso é que eu realmente preciso trabalhar. Tá. Uhum. Paula, eu queria também colocar mais uma aqui, se você puder também me ajudar. Claro. A minha equipe, no meu dia a dia trabalho com negócios, né, de alta complexidade. Tá. E nós aqui, eu e o Arley, atuamos todos dentro da saúde, né? Cada um dentro de um negócio específico voltado para a saúde, né? Então, são diversas empresas todas, e o Arley aí está no centro de serviços e faz a contabilidade de mais de 30 empresas aí, né, Arley? Mas eu, no meu dia a dia, que estou no mercado, estou lá né, junto com os clientes, eu sinto assim uma celeridade e vejo que a celeridade realmente é muito grande na saúde. As coisas evoluem, mudam muito rápido. E eu tento acompanhar toda essa mudança, evolução, justamente buscando essas habilidades, essas skills, em que, logicamente, eu posso estar sempre atualizada, né? Porque a gente trabalha com cenários futuros de negócios, mas ainda é desafiador. Opa, aonde mais que eu vou para buscar mais essas skills, né? Então, participo anualmente de feiras, congressos, fóruns, né? Todos voltados na saúde, para justamente estar entendendo tudo isso o tempo todo aí com os grandes cabeças, né, da saúde no Brasil. E junto a isso ainda é um ecossistema muito grande, né? Então, nós aqui estamos dentro de um grupo de empresas que fornecem produtos e insumos, mas ainda tem o ecossistema todo, como as operadoras, os hospitais, enfim, os distribuidores, né? Tem uma cadeia muito grande de empresas dentro desse ecossistema. Então, como né, eu consegui né, acompanhar toda essa evolução tão rápida e com tantos né, envolvidos nisso? Então, eu tenho feito o meu papel, claro, mas né, como é que eu poderia mais ainda né, acompanhar essa celeridade toda? Tá bom. Tem uma coisa que chama FOMO. Já ouviu? FOMO. Acho que eu fiz um vídeo uma vez de FOMO, né? FOMO. Fear of Missing Out, né? Que é o medo da gente estar perdendo alguma informação, alguma atualização, alguma novidade, alguma coisa que está acontecendo no mundo. E isso deixa a gente num estado de ansiedade muito grande, né? Então a gente precisa entender assim, tem muita coisa mudando? Tem. Eu preciso saber tudo? Não, mesmo porque não dá, né? Não tem como, você não vai dar um bug aqui na cabeça, tá? Então, primeiro você tem que entender, tá, o que eu preciso acompanhar da parte técnica e da parte de, né, hard skill e soft skill, né? Então, você falou que você foi em congresso, que você vai em feira e tal, e você está acompanhando. Beleza, você está aprendendo ali da parte técnica. Quando você for nesses eventos, o que você pode aprender da parte soft? Então, você amplia o teu olhar, você vai com o teu olhar diferente, tá? Como é que as pessoas estão se relacionando e se comportando com isso, né? O que está trazendo de bom ou de ruim? Impactos positivos e impactos negativos. Não no produto, na pessoa, na sociedade, na Cris. O que a Cris está aprendendo naquele fórum? Sobre a saúde? Não, sobre a Cris. Tá? Então, você amplia o teu olhar, talvez no mesmo momento, no mesmo evento, mas aí você traz o olhar para você, tá? Então, putz, eu fui lá num evento, não sei o que, me senti super confortável ou desconfortável com tal coisa. Por exemplo, ontem eu fui no TDC, aqui de Florianópolis, que é um evento de Developers Conference, né? E tinha trilha de RH ágil. E eu fui com uma meta de conhecer 5 pessoas diferentes de RH, né? Para eu fazer conexão, para depois falar do GPTW, e enfim, né? E aí, logo no começo eu conheci duas, uma que eu já tinha até falado por WhatsApp, e depois eu sou péssima com o rosto, eu lembro sempre do nome, né? Quando eu olhei no crachá, eu falei, a gente já falou e tal. Então, né, conheci uma e meia, né? Que essa daí eu já tinha falado. E depois a gente se pega no papo, vai ver não sei o quê, vai ver não sei o quê, vai ver não sei o quê, vai ver não sei o quê. A minha meta de conhecer 5 furou, porque eu só conheci 2. Na hora ali tava legal, né? A gente bateu papo, aprofundou o relacionamento, tal. Mas depois eu voltei e aí, tá. O que eu aprendi sobre mim? Eu não cumpri minha meta. Né? Eu aprendi um monte de coisa, aprendi novidades, aprendi isso, falei, a gente foi olhar na novidade, ganha brinde, você vai lá nos stands, né? Ganha brinde, joga o joguinho não sei do que, ganha camiseta, tá.
Mas depois falei, olha só, eu me distraí, né, com aquele monte de novidades acontecendo e não cumpri a minha meta, que era de conhecer 5, só conheci 2, né? Então, esse olhar que a gente tem que ir. Então, no mesmo evento que eu aprendi um monte de coisa de novidade ali de tecnologia, né? Algumas voltadas para RH, outras não. Mas eu também aprendi que eu me distraí fácil. Então, o que que eu preciso fazer da próxima vez? Putz, da próxima vez, sei lá, eu vou ter que fazer uma estratégia diferente. Talvez eu tenha que conhecer as 5 no começo, porque depois eu vou ver o evento. Não sei, né? Então, assim, tem que aplicar conhecimento sobre você naquele mesmo evento, e não só para ir para aprender a parte técnica, atualização da saúde, tá? O que te deixa confortável, o que não deixa, o que você aprende, como é que você vai voltar no próximo. Então, faz aí puxa na memória esses últimos que você foi. Tá, o que eu aprendi da parte técnica? Isso, isso, isso. Beleza, o que eu aprendi sobre a Cris? E se você não conseguir reconhecer nada, nota 0 para você. No próximo você vai e vai ampliar o olhar e depois você me conta. Ok. Tá bom? E aí você tem que fazer treinamento, mentoria, curso, leitura, livro, vídeo, podcast que falem sobre as soft skills. Tá? Esse daí que eu te falei é um exercício prático, beleza, mas você precisa também entender a teoria da coisa para você saber identificar, né? Como da Med Skill. Se eu não tivesse te falado que existe Med Skill, você não ia nunca nem saber que precisava ter um olhar diferenciado. Então, você também precisa de pessoas experientes que te ensinem e que te conduzam para isso também, tá? Ok. É isso. Bacana. Acho que até para uma dica, né? A gente faz muito isso em cibersegurança, né? A gente tem um evento aí mensal que a gente se reúne numa cervejaria aqui de São Paulo e tem uma série de... Então é você se conectar também, né, com pares da indústria, né? Ou seja, outras pessoas, entendeu? Trocar, né? Fazer um networking com essas pessoas que elas vão também te ajudar a falar assim, olha, isso aqui fala um pouco de tecnologia, isso aqui é meio que buzzword. Tá todo mundo falando, mas olha, mas IA é um negócio que tá pegando. Então, esse aqui você vai lá e debruça um pouquinho mais tecnicamente em cima desse, entendeu? Porque assim, é o que a Paula falou, assim, é um mundo de informações, né? Na minha área, assim, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, acho que esses momentos eles são importantes para justamente você trocar, entendeu? Trocar experiência, qual a dificuldade que o cara tem com equipe, por exemplo, com achar recurso, enfim, né? Acho que só para E não complementar aí conversa sempre com a mesma pessoa, né? Não vai no evento sempre com a mesma pessoa, né? fazer Porque panelinha, né? Sempre com alguém diferente. Por isso que eu fui com a meta de conhecer 5 novas, né? Mas me distrair no meio do caminho. Mas tudo bem, eu sou humana também, né? Não sou perfeita. A próxima eu capricho mais. Mas você vê no CIO Summit de IA, né? Você me abordou, tá? Eu tô aqui porque você me abordou, enfim, Legal, é verdade, ó. Fiz né? um bom Você me contato aí, abordou, né? Essa LinkedIn, semana. olha, Rui, não sei o que, tal, e aí eu tô aqui justamente por causa dessa abordagem. Muito bom. Não precisa ser um evento presencial, né? No online aí a gente se Presencial, né? conectou de alguma forma. Legal, ótimo exemplo Sim, também, né? bacana. Vamos tirar uma fotinha? Vamos. Carla, Paula, a não penteia o Raquel. cabelo. Michel, dá um jeito aí nesse cabeleira, vai. Cadê a Raquel? Sem comentários. Pô, não vou reparar, não, Michel. Tranquilo. Então, 1, 2 e... X. Foi. Foi? Foi sim. Gente, muito, muito obrigada. Passamos Obrigado a bem do você, horário, Paula. mas acho que foi bem produtivo, Bacana. né? Se deixar por mim aqui, a gente vai falando, Vixe. né? Mas aí a gente marca um próximo, tá? Alguma sugestão de tema que vocês gostariam de abordar? Que tem a ver Paula, com isso, com soft skill, com relacionamentos, com gestão de pessoas, tá? Não vamos pedir para falar de data-driven, IA e não vou falar, tá? Cybersecurity.
Paula, eu participei de um summit fora, online, né? E falou Hum, sobre liderança de neurodivergentes. Ou seja, como você liderar pessoas com TDAH, né? não tem essa Obviamente, competência, Rui, eu preciso pesquisar, tá? puta, assim, seria legal, até depois a gente conversar em paralelo, a gente fazer algo, se você se interessar, a gente procurar alguém que. Porque assim, os caras só falam disso lá fora. E aqui eu não vejo ninguém falando aqui, né? Como você Eu liderar. já vi alguma, eu já vi alguma Eu não vi coisa. ainda, entendeu? Tá. Então é um assunto Vocês que eu acho que têm, é. tá, mas é um assunto que é diferente ou vocês têm essa necessidade? Porque se tiver essa Na necessidade, verdade, eu vou atrás de alguém que saiba. não, porque assim, o dado que eu ouvi lá, estava falando assim, ó, que 70% dessa nova geração eles se classificam, são classificados como neurodivergentes. Assim, pô, é muita gente, É, né? É aí, muita gente. Então, assim, e hoje com a questão de inclusão, de enfim, e hoje, cara com TDAH, hoje praticamente está todo mundo diagnosticado com quase com TDAH, né? Então, assim, tem algumas é, discussões nesse sentido, Rui, que assim, o que que é tendência de comportamento e o que que né, efetivamente é neurodivergente, tá? é, uhum, Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando surgiu a geração X, o Baby Boomer achou que também que o povo estava tudo errado. Aí o sim, Y pôs medo na X, agora a Z, não sei o quê. Então, cada uma nova que chega tem muita coisa uhum, diferente, tá? Só sim, que o diferente é comportamento é patológico. Quando a gente fala de neurodivergência, é alguma coisa patológica. E não tem estudos ainda, né? Pelo menos até uhum, onde eu acompanhei, tá? Que digam sim, 70% então tem que todo mundo para o né, médico. Aí não é como é que fala? Não é uma questão só de liderança, um buraco é mais uhum, embaixo, tá? Então, sim, acho um tema assim sensível, vou procurar me informar, saber o que que sim, tem. Talvez não traga logo esse tema, tá? sim, mas só para ficar no Vou deixar no radar aí, que acho que radar. é um negócio de, assim, é um Uhum, tema que não é muito abordado e assim, uhum, todo mundo um dia vai se deparar isso, com tá? algo similar nas empresas, né? Isso. Porque a questão de comportamento, sim, tem comportamento diferente? Tem, super diferente. A gente tem que se Sim, adaptar ao comportamento deles? Temos. Né? Então, a gente precisa entender o perfil uhum, e lapidar soft skills, como habilidade de comunicação para conversar com esse povo, né? Para entender o que, que eles querem, como funciona, onde dorme, onde vive, o que come, igual no Globo Repórter, né? Mas isso é uhum, comportamento, tá? Quando a gente fala sim. de É um tema neurodiversidade, daí interessante também. Mas é, acho que é um tema interessante também. E eu que eu gosto vou muito da trazer questão de da. novo, né? O das gerações aí, É, desses perfis. O é, que que vocês acham? e, e eu gosto muito também da liderança, falar de liderança servidora, né? Uhum, Acho que é bem bacana também. tá Eu só O bom. queria que é, o complementar que não que é. esse tema, né, das pessoas neurodivergentes, geralmente as empresas têm políticas, né, que para lidar com essa inclusão. Só que o que eu escuto de fato, Uhum, né, na realidade, das pessoas que são autistas ou que têm TDAH, alguma questão assim, existe uma política muitas vezes, mas às vezes aquela política é para inglês ver, uhum, porque no dia a dia, de fato, elas velado. não recebem aquela inclusão. Então, acho que Isso. para a gente como líder, né, acho que fica assim É. esse entendimento. Se nós temos alguém na nossa equipe com essa necessidade, é a gente mesmo buscar esse conhecimento de como tratar essa pessoa de forma Uhum. diferenciada e incluir ela, né, na comunidade, incluir ela na equipe. Exato. Inclusive, Paulo, depois eu vou ver se eu encontro o material, mas é justamente nesse foco, assim. A pessoa tem TDAH, bem, as empresas falam que tem política de inclusão, enfim, aí não vamos entrar no mérito Tem das empresa que faz políticas bonitinho, mas tem empresa que que. faz e tem umas que não fazem tão assim. Mas, assim, é justamente como você se comportar, como você, a Uhum, empatia, enfim. Se eu encontrar material, eu vou compartilhar com você. Eu devo ter tá. ele na. Tô E vendo um aí, futuro obviamente, que você estagiário faz. ali, ó. É. Doutor, Eu queria também aproveitar o gancho e perguntar também, Paula, assim como uma necessidade, como que a gente poderia encaixar os microlearnings nesse objetivo de desenvolver essas skills dos nossos colaboradores, e não só dos nossos colaboradores, mas a gente também,
de uma forma que a gente consiga, nesse mundo que nós vivemos hoje, com tanta coisa que a gente tem para fazer, né, em termos de trabalho, demandas, microlearnings que fossem, assim, pílulas, né, rápidas, que fossem, assim, bem importantes para desenvolver essas skills das pessoas que trabalham com a gente. O que você tem área de pensa? treinamento na empresa? Então, a gente tem uma área de treinamento, mas não tem assim, uma constância muito grande, né, nos treinamentos. Então, eu penso que talvez se tivesse mais esses microlearnings, ajudaria a equipe, as pessoas a se desenvolver mais, sem precisar que eu, como gestora, tivesse um trabalho grande daí de buscar algumas frentes mais específicas e de trazer esse conteúdo para a minha equipe. Tá. Aí, Cris, depois a gente pode podia até usar melhor a universidade para isso, né, Cris? A gente pode até conversar depois especificamente sobre isso. Por isso que eu perguntei se tem área de treinamento. Tem que entender o que vocês têm, tá? Como que está sendo usado, como que está sendo aceito, né? Para depois poder sugerir alguma coisa. Então, assim, uma coisa é você fazer estruturado dentro da empresa, com área de treinamento, academia e etc., né? Outra coisa é fazer informalmente, por exemplo, como eu faço ali na comunidade. Eu vou jogando conhecimento para vocês ali, tá? Para mim, está estruturado numa cadência de lógica. Não está estruturado em ferramenta, não está estruturado, sei lá, né? Não é um negócio, um chatbot lindo e maravilhoso que você põe lá e funciona. Não, é a Paula que vai lá, putz, isso aqui é legal para eles, mano, tá? É microlearning também. Então, ou você pode, com a tua equipe, né? Fala assim, gente, olha, ontem eu participei do encontro, aprendi isso, compartilha. Fui lá na feira, não sei do que, compartilha. Você pode mandar no seu grupo de WhatsApp, ou você pode colocar pauta nas suas reuniões semanais, tá? Então, toda sexta-feira, sei lá, né, na última reunião da semana, a gente vai falar sobre alguma coisa que nós aprendemos. Eu sou a Cris, eu sou a líder, eu vou começar falando do encontro de líderes. Olha, próxima semana, Rui, você traz alguma novidade que você aprendeu durante a semana. O Rui vai ter que ficar antenado para trazer alguma coisa. Na próxima é o Arley. O Arley vai ter que ficar antenado para trazer alguma coisa. Tem que ser alguma coisa que pertinente ali. Né? Então, observem, o que o mercado está fazendo com relação a coisa X lá da saúde. Né? Não é, eu aprendi que na Fórmula 1, não. Você vai aprender alguma coisa ali pertinente àquilo que a gente está desenvolvendo, tá? Isso também é uma forma de microlearning para você fazer todo mundo ficar antenado e trazer alguma coisa, tá? Agora, de maneira estruturada, aí tem que depois entender melhor contigo, com a Arley aí, o que tem de treinamento, o que funciona, o que tem na universidade, o que dá para pôr ali, alguma outra solução, se o provedor da universidade de vocês tem essa solução, não tem, se tem que buscar fora, enfim, aí a gente pode marcar uma conversa depois na semana que vem para entender melhor como é que está isso aí e o que dá para inovar, né? E temas, né? O que eles precisam saber no microlearning? Técnico ou soft? Os dois, tá. E o que a gente vai pôr? Tá certo, então marcamos um call aí para a gente falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Combinado. Tá bom. Se eu não souber, eu arrumo quem sabe para te falar. Tá bom? Gente, obrigada. Né? Olha, quase 2 horas aí de bate-papo. Adorei estar com vocês, trocar, aprender, conhecer um pouquinho mais. E falamos amanhã lá na comunidade, pensamos nos próximos temas e no próximo encontro, tá bom?